A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu quero tratar com você sobre um tema importantíssimo. Vamos conversar sobre um casamento cheio do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você chamasse a sua família, que você ligasse para um amigo, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do presbítero Clineu Aparecido Francisco, presidente do Conselho de Ação Social da nossa IPB. Seja bem-vindo, Clineu. Muito obrigado, bom dia a todos. Nós é que agradecemos a oportunidade. Clineu, não faz muito tempo que nós, junto com a CAS, no Conselho de Ação Social, nós participamos aqui de duas campanhas. Qual o seu relatório em relação ao atendimento às pessoas lá da Zona da Mata, de entre Alagoas e Pernambuco, e da região serrana? O que é que a IPB, como a IPB participou na assistência a essas duas tragédias que aconteceram no nosso país? A participação da igreja como um todo foi muito boa. Foi, eu diria que, além da expectativa. Porque nós tivemos, em termos de arrecadação, nós tivemos mais de 230 toneladas de itens arrecadados. E tivemos também, por volta de 650 mil reais, também arrecadados, depositados nas contas correntes da igreja. Isso se transformou em quê? Isso daí foi utilizado para atender, primeiro, a necessidade dos pastores que estavam desalojados, que perderam os seus pertences. E foi comprado itens para eles, foi dado toda assistência para que eles tivessem condições de trabalhar. Então foram alugados imóveis para a residência pastoral, primeiramente, e também para serem utilizados como templos, porque também teve igrejas que foram afetadas e não tinham condições de funcionamento como templo. Então também esse dinheiro foi feito. Esses dois recursos, que foi a questão do aluguel de imóveis para a residência pastoral, aluguel de imóveis para uso de templos, o Conselho de Ação Social tem um compromisso até junho de 2011, agora. Então, agora, muitas pessoas foram assistidas, milhares de pessoas foram assistidas. Sim. Eu sou testemunha da ação do grupo lá de Pernambuco, né? Onde desde o bujão de gás, a geladeira, tudo foi recomposto, né? As pessoas tiveram, casas foram reconstruídas, templos foram reconstruídas, frutos dessa ação do CAS. Exato. Foram arrecadados, em termos de itens para as pessoas, para os irmãos, né, e para os pastores principalmente, nós tivemos assistência do kit lar, né, que a gente fala lá, o kit lar, que é a questão de cama, mesa, guarda-roupa, fogão, geladeira. Então, esse kit, aquelas pessoas que perderam tudo, então foram agraciados, não é, com esse kit. E também os pastores também receberam isso daí. Mas só que isso não foi distribuído só com os evangélicos? Não, outras famílias também, porque as igrejas responsáveis, e aí a gente tem um papel muito importante das equipes que trabalham, das comissões que trabalham nesse sistema, que o CAS ajuda na coordenação. Nós tivemos o projeto Repartir lá em Recife, que esse projeto, então, ele coordenava, junto com os outros pastores, a distribuição, o cadastramento das pessoas e a necessidade. Então, recebiam quem realmente estava cadastrado e havia necessidade realmente. O Conselho de Ação Social vai estar realizando um fórum de ação social. Quando é que vai se dar esse fórum e em que vai se consistir esse fórum? Esse fórum será realizado agora, dia 24 e 25 de junho, lá em Garanhuns, e vai falar sobre a ação social, a responsabilidade social da igreja.
E qual o tema que vai ser abordado lá? Plantando a semente da solidariedade. E como é que as pessoas podem participar? As pessoas poderão participar se inscrevendo através do telefone 87 3791 0122, que fica na igreja de Higienópolis, em Garanhuns. E tem algum site que as pessoas podem acessar, pelo site da IPB, ele pode acessar? Eles podem entrar no site da IPB e vai ter a página do Conselho de Ação Social, e ali então eles podem já pegar mais informações. Presbítero Clineu, qual o seu desafio agora enquanto IPB, mesmo diante da mais recente, na região serrana, no Rio de Janeiro? O que é que você ainda espera fazer por essas pessoas tão sofridas ali, que aconteceram ali? É interessante que, quando acontece isso, a mídia, ela vai a todo instante estar presente, e aí o número de voluntários aumenta. À medida que a mídia vai se afastando do problema, o número de voluntários também vai diminuindo. E é isto que a gente também vai trabalhar para que isso não aconteça, para que as pessoas continuem. O Conselho de Ação Social, por exemplo, ainda nessa verba nós temos recursos para atender, ainda por um bom tempo, esse pessoal, essas pessoas que foram atingidas, porque não é só aquele momento, mas nós temos pela frente muita coisa para ser feita ainda. O nosso desafio é, junto com o governo, certo? Cobrando do governo. Sim. Para que não parem a ação social. Outro dia eu vi ainda algumas famílias ainda mendigando lá na região da Serra da Mata, faltando tudo, muitos de gêneros alimentícios sendo perdidos, contrabandeados, e eu acho que o Conselho de Ação Social tem que estar vigilante e denunciando ao Ministério Público para que o povo seja efetivamente assistido. A gente tem acompanhado isso e a gente tem realmente trabalhado para que essas coisas não aconteçam. Muito obrigado, Clineu. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito
Talvez nenhuma instituição humana seja mais atacada e ferida do que a família. Talvez nenhum instituto humano seja mais bombardeado do que o casamento. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema Um casamento cheio do Espírito Santo de Deus. E veremos isso à luz de Efésios, capítulo 5, versos 22 a 33. Paulo está falando sobre a plenitude do Espírito Santo, dizendo, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é nesse contexto que Paulo entra com o assunto da família, que Paulo trata da questão do casamento. E ele vai mostrar que um casamento onde há a plenitude de Deus, onde a presença de Deus está reinando, está habitando plenamente, é um casamento onde o relacionamento entre marido e mulher é um relacionamento de harmonia, de paz, de equilíbrio, de comunhão, de respeito, de diálogo, de amor. E Paulo começa conversando com as mulheres, dizendo assim, a mulher seja submissa a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, também o marido é o cabeça da mulher. A mulher, assim como a igreja é submissa a Cristo, também a mulher deve ser submissa ao seu marido. É claro que esta palavra submissão hoje é uma palavra que provoca em muita gente urticária, resistência, até revolta. E eu acredito que o maior problema para isso é a falta de entendimento do que significa submissão à luz da palavra de Deus. Primeiro, submissão aqui não significa que a mulher é inferior ao marido. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Para Deus não há diferença. Ambos, marido e mulher, homem e mulher, em Cristo são um. A questão é a questão de papel, de função dentro da família. Segundo lugar, submissão não significa que a mulher vai ser submissa a um marido despótico, cruel, violento, ingrato, infiel. A mulher é chamada a ser submissa ao marido que a ama como Cristo ama a igreja. Pensemos na figura que Paulo usa. Paulo diz, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também a mulher é submissa ao seu marido. A submissão da igreja a Cristo é a sua liberdade. A igreja é livre quando ela se submete a Cristo. Uma igreja infiel, uma igreja insubmissa, uma igreja rebelde, não é a igreja de Cristo. Ou é uma igreja que está precisando de correção na sua rota, na sua direção de vida. Segundo, quanto mais a igreja se submete a Cristo, mais livre ela é, mais feliz ela é, mais plena de vida ela é. Então, a submissão não é algo que vem para prejudicar a mulher, para coibir a mulher, para amordaçar a mulher, para saquear a mulher dos seus direitos e valores, mas é o cuidado protetor de Deus para a mulher. Aí está o território da sua felicidade, da sua liberdade, da sua plenitude de vida. É claro que esta submissão está aí com limites bem claros. Assim como a igreja é submissa a Cristo, a esposa deve ser submissa ao seu marido no Senhor. A mulher é submissa ao marido no Senhor. Em outras palavras, quando ela é submissa ao marido, porque é serva de Cristo. E ela não se submete ao marido incondicionalmente. Ela se submete ao marido dentro dos limites da sua submissão a Cristo. Ou seja, se esse marido requerer desta mulher alguma coisa, alguma prática ilícita,
imoral, que contraria a obediência desta mulher a Cristo, ela está com direitos e com a obrigação de ser insubmissa ao seu marido para ser submissa a Cristo. É desta forma que a Bíblia nos ensina, também em relação ao Estado. Os apóstolos não foram obedientes ao Sinédrio, quando o Sinédrio proibiu os apóstolos de pregar a palavra de Deus. As parteiras hebreias não foram submissas a Faraó, quando o Faraó ordenou que matassem as crianças do Egito. Daniel não foi submisso à Babilônia quando se exigiu que ele se prostrasse diante de ídolos. A nossa obediência está limitada à nossa obediência a Deus. É desta maneira que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, exatamente debaixo da autoridade de Deus. Mas é maravilhoso que um casamento cheio do Espírito Santo de Deus traz para o marido agora um nível elevadíssimo, porque o marido é recomendado e ordenado a amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. O modelo do marido é maior do que o modelo da mulher. A exigência que pesa sobre os ombros do marido é uma exigência maiúscula, superlativa, superior até mesmo àquela que é exigida da esposa. Porque o padrão do marido é amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Que tipo de amor é este? É um amor perseverante, é um amor sacrificial, é um amor santificador, é um amor que vela pela sua esposa em todas as áreas. O marido cuida da vida física, da vida emocional, da vida espiritual da sua esposa. Agora vamos entender que este cuidado do marido vai passar por alguns aspectos. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Em outras palavras, marido e mulher são uma só carne. Quando o marido é um homem agressivo, violento, rude, indelicado, e que agride a sua mulher com palavras, com atitudes e alguns até fisicamente, eles estão numa espécie de autofagia, numa espécie de autodestruição. Isso é ferir a si mesmo, porque quem fere a sua mulher, fere a si mesmo. Por outro lado, quem investe na sua mulher, investe em si mesmo. Quando você abençoa sua esposa, marido, você abençoa você mesmo. Quando você trata sua esposa com generosidade, com afeto, com carinho, com ternura, você está investindo na sua própria vida. Você está fazendo uma semeadura e você mesmo vai colher os frutos benditos e abundantes dessa semeadura bendita. Você vai beber o refluxo do seu próprio fluxo. A Bíblia ainda prossegue nesta análise e diz o seguinte, que o marido ama a esposa para santificá-la. Isso significa que uma mulher que é amada, ela é protegida. Há muitas mulheres que não sabem o que é receber um elogio do marido. Muitas mulheres que não recebem afeto, carinho do marido. Há mulheres que dizem, meu marido não me toca. Meu marido me trata apenas como objeto do prazer dele, mas não se importa comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Não cuida de mim, não vela por mim. Uma mulher que é mal amada é uma mulher vulnerável à sedução dos exploradores. Mas quando uma mulher é amada, cuidada, valorizada, respeitada, ela se sente segura. E ela não é presa fácil dos sedutores de plantão. Por isso, o amor do marido protege a mulher. É como que um escudo, como que uma blindagem emocional. Por isso é que o marido deva cuidar da vida emocional da sua esposa, não apenas da vida física, mas também da vida emocional. O apóstolo Paulo,
tratando desta matéria, ele diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Vamos entender isso aqui. A palavra cuidar aqui na língua grega só aparece outra vez no Novo Testamento. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,7. E a palavra que aparece lá é acariciar. É muito importante entender que o casamento tem que ser um palco de doçura. O casamento tem que ser um território de afeto. O casamento precisa ser um cenário de amor verbalizado e demonstrado. O marido precisa amar a esposa com palavras e com atitudes. Porque, na verdade, a palavra que aparece aí para cuidar é exatamente essa: ternura, afeto, carinho, toque, expressão real e eloquente de amor. Há muitos casamentos que estão à míngua. Há muitos cônjuges que estão morrendo de inanição afetiva. Há muitos cônjuges que estão secos e sedentos por afetividade. Quantas pessoas que prometeram lá no altar amor, afeto, companheirismo, respeito, diálogo, e de repente permitiram que o casamento se transformasse num espinheiro, num deserto árido, num território de hostilidades, ou num ambiente de indiferença, de silêncio gelado, ou de palavras amargas, de críticas que ferem mais do que uma espada pontiaguda. Quanta violência dentro de casa, quantos maridos agressivos, quantos homens que tratam a esposa com indelicadeza, quantas lágrimas, quantas mágoas, quantas noites mal dormidas, quantos casamentos desfeitos, quantas famílias bombardeadas pela falta de habilidade de comunicação, de tato, de respeito no relacionamento. Um casamento cheio do Espírito Santo de Deus é um casamento onde transborda, respira afetividade. Nós temos carências emocionais, tanto quanto carências físicas, como nós precisamos nos alimentar todos os dias, como nós precisamos de proteção, de um teto, de um abrigo, para nós nos sentirmos seguros. Também no relacionamento conjugal se precisa de afeto, de afirmação, de cuidado, de proteção, de abençoar um ao outro com atitudes e com gestos e com palavras que traduzam o nosso amor. Mas o cuidado do marido pela esposa não é apenas um cuidado físico, não é apenas um cuidado emocional, mas também um cuidado espiritual. O marido santifica a sua mulher pelo seu amor. O marido é o sacerdote do lar. O marido tem que ser um exemplo. Ele precisa imitar Jesus Cristo, porque ele é chamado por Deus para amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo morreu pela igreja. O marido que ama a sua mulher, ele precisa amá-la a esse ponto de dar sua vida por ela, de entregar-se por ela. E eu estou certo de que se você, marido, entender o projeto de Deus na sua vida, cheio do Espírito Santo de Deus, uma família regada pela presença de Deus, o seu lar não vai ser um espinheiro, não vai ser um deserto, não vai ser um vale sombrio, mas vai ser um pomar, onde frutos doces e abundantes vão ser produzidos. Seu lar, o seu casamento vai ser um jardim grinaldado de flores. Surpreenda a sua esposa, declare amor por ela, dedique-se a ela, seja uma bênção na vida dela. Você, esposa, dedique-se ao seu marido, seja uma bênção para ele, seja uma aliviadora de tensões, faça o bem ao seu marido todos os dias da sua vida.
E vocês vão perceber que dentro do lar de vocês, os filhos vão florescer como ramos da videira, junto e ao redor da sua mesa. Nada é melhor para um filho, para uma filha, de que ver que os seus pais se amam, se respeitam e cuidam um do outro. Melhor do que você deixar herança para os seus filhos, é você deixar exemplo para os seus filhos. E eu estou certo de que este investimento é um investimento que abençoará não apenas vocês, mas abençoará seus filhos, abençoará as gerações pósteras, abençoará a sociedade, abençoará a igreja, abençoará o mundo inteiro. Você pode ter uma família cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua casa, seu casamento, a sua família, o seu lar na presença de Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelos ensinos que ela traz ao nosso coração. Aplica, Deus, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que tenhamos lares restaurados, casamentos cheios da tua graça, famílias estruturadas sobre o alicerce da tua palavra. É a nossa súplica, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Efésios capítulo 5, versos 18 a 33, o reverendo Hernandes abordou os efeitos da plenitude do Espírito, quando o apóstolo Paulo fala do relacionamento entre marido e mulher. Mostrou que, quando um casal está cheio do Espírito, a mulher se submete ao marido e o marido ama a esposa. Demonstrou que essa submissão não é ser inferior nem perder a liberdade, mas é antes a liberdade e a expressão da fidelidade. Finalmente, destacou que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e cuidar dela física, emocional e espiritualmente, pois o amor do marido deve ser perseverante, santificador, sacrificial e romântico. Um casamento cheio do Espírito de Deus. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um amigo, um familiar. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira através da nossa loja virtual, ou mesmo ligando de segunda a sexta no horário comercial para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Mas eu quero lhe convidar para estar amanhã com toda a sua família, às 9 horas, e participar da escola dominical, do culto matutino e à noite às 18 horas do culto vespertino. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Ou mesmo vá a uma igreja genuinamente evangélica, onde a palavra de Deus esteja sendo pregada com fidelidade. Pais, espelho para os filhos. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida lança o DVD especial Doutrinas da Graça, uma coletânea das melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o plano de Deus para a humanidade.
São 5 mensagens que podem mudar sua vida e redirecionar o seu ministério. Adquira este DVD pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus.